Beleza, bora codar nosso veículo do tipo carga para a gente, né, se divertir bastante hoje. A gente viu, então, na última aula, né, herança, e agora ficou para a gente complementar o nosso exercício, que é fazer a locadora. Esse exercício ainda deve de mais uma aula, que a gente vai implementar agora a nossa classe que vai representar um veículo do tipo carga. Então, vamos montar esse código daqui. Vamos começar aí fazendo uma classe nova. Então, vamos criar uma nova classe que vai representar um veículo do tipo carga. Então, carga. E carga. Só apagar os comentários que estão excedentes. Beleza, vamos começar com a nossa classe, né? A nossa classe carga, ela vai já aproveitar todas as características de um veículo. Então, ela vai herdar todas as características da classe veículo. Ela vai ser uma extensão, extended, veículo. E eu sei também que eu preciso, né? A regra diz que o primeiro comando do construtor tem que ser a chamada ao construtor da superclasse. Então, já vimos que o construtor da superclasse, ele não tem parâmetros, ele é só abre e fecha parênteses, né? Então, já faço lá o super. Pronto. Com isso daqui, eu já estou dizendo que carga estende veículo. Então, carga tem todos os atributos de veículo e todos os métodos de veículo, né? Ela já funciona como se fosse um veículo. Só que a nossa carga, né, nosso veículo do tipo carga, ela tem uma característica que é a mais, que é a capacidade. O quanto um veículo pode carregar em toneladas, que é dado pela capacidade. A gente vai criar, então, um atributo privado. Então, private, ele é inteiro e se chama capacidade. A gente vai dizer aí que a capacidade padrão, né? A gente está imaginando uma capacidade em toneladas, que uma capacidade padrão é de 15 mil toneladas. Então, vou colocar aqui, capacidade igual a 15. Então, já começo dizendo que a capacidade padrão de um veículo de carga para a minha locadora normalmente é 15 mil toneladas. 15 mil quilos, né? 15 toneladas. Vamos começar agora a fazer os métodos de entrada, né? Então, a gente vai colocar um public void set capacidade, passando um inteiro chamado capacidade, e a gente vai validar isso daqui, não permitindo que entre com valores zerados, né? Então, capacidade tem que ser maior que zero. Uma regra. Descapacidade igual a capacidade. Public, agora eu preciso que isso aqui seja retornado, se eu quiser manipular de alguma forma. Então, capacidade é inteiro, logo retorna inteiro. Get capacidade. Então, retorna a capacidade. Beleza, a gente já criou aí a nossa classe que representa um veículo do tipo carga. Só que ainda tem alguma coisa que está faltando. Olha só aqui no passeio. A gente tem um calcula valor de locação. Então, a gente precisa fazer a implementação de um método que calculará o valor de locação. Então, aqui a gente vai fazer isso, né? Public, ele vai retornar um valor double, calcula valor de locação, tem o mesmo nome, mesmo sendo objetos diferentes, classes diferentes, a gente colocou o mesmo nome, e a gente vai fazer aqui, return. Nós vimos que a gente não consegue, né, fazer acesso direto a um atributo privado de uma classe da qual a gente herdou.
Então, por exemplo, eu não conseguiria acessar o KM final diretamente. Isso aqui ele não permite. Se eu tentar compilar esse código, ele vai gerar um erro para a gente dizendo que KM final tem acesso privado em veículo. Por isso eu não posso acessá-lo. Isso daqui é uma coisa importante. Vou comentar aqui a chamada da superclasse e eu vou tirar aqui, né, a herança. Tirei aqui a herança. Vou compilar esse código. Na hora que eu compilo esse código, ele muda, ele fala agora que o erro é cannot find symbol. Antes era KM final tem acesso privado. Ou seja, ele reconhecia o KM final. Porém, a visibilidade do KM final não permitia a sua utilização aqui dentro. Agora, ele está dando um cannot find symbol, ou seja, ele não encontrou a declaração dessa variável chamada KM final. Isso quer dizer que é diferente o processo, né? A capacidade de enxergar a variável se deu pela herança. Se eu não fizer isso, eu não consigo ver esse carinha daqui, eu não consigo manipular ele. Logo, eu preciso colocar aqui o extended veículo para que eu possa ter acesso aos atributos e aos métodos do veículo. Mas eu só tenho acesso àquilo que eu tenho visibilidade que me permita. A visibilidade private eu não vou conseguir acessar. A visibilidade pública eu posso acessar. Então, aqui é uma das possibilidades. Então, com visibilidade pública, eu posso acessar. Para ter uma ideia disso aqui, é só a gente lembrar, a gente está utilizando aqui o encapsulamento, né? Então, o KM final foi encapsulado. Ele está com visibilidade privada por causa de uma regra de negócio que a gente implementou. Logo, para acessar esse carinha daqui, eu preciso utilizar o método que me dá acesso, o método acessor. O método que resgata o valor, que pega o valor de dentro do atributo e me mostra, é o método get. Então, a gente vai utilizar o nosso método get KM final. E ele é um método. Só isso daqui já faz com que o meu programa compile numa boa. Compilação concluída com sucesso. Então, quer dizer que eu tenho que utilizar o que eu tenho visibilidade. Antes, eu não enxergava. E aí você fala, então quer dizer então que se eu tirar novamente, né, a extensão lá do veículo, isso aqui vai funcionar. Isso é um ledo engano, olha lá. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Peguei. Tirei. Beleza? Tá lá bonitinho. Na hora que eu compilo, esse cara daqui vai dar um cannot find symbol de novo. Porque ele não sabe quem que é get KM final, abre e fecha parênteses. Esse cara tá perdido no espaço. Não sei de onde que tá vindo isso aqui. Então eu preciso dar a referência da onde ele vem. A referência da onde ele vem é do veículo. Mas ele não consegue localizar esse cara aqui dentro da classe carga, que é a classe atual que a gente está desenvolvendo. Ele não enxerga. Por isso, é importante a gente lembrar desses passos. Estendido de veículo, não esquecer do super lá embaixo. Agora, compilando, ele enxerga esse cara. Então, só para lembrar, tenho acesso a isso daqui por causa da herança que foi feita de veículo. Senão, não teria acesso. Agora, get KM inicial. Isso daqui a gente vai, o resultado disso daqui, a gente vai multiplicar por get valor do KM rodado, só que ainda fala o seguinte, a gente tem ainda que fazer um acréscimo de 10%. Então, eu vou fazer um acréscimo de 10%. Então, multiplicando por 1,1, 100% é 1 e 10% é o ponto 1, né? Então, estou fazendo aqui o acréscimo de 10%. Só tirar um pouco o zoom para poder enxergar tudo aí. Beleza. Se eu compilar agora esse cara, olha lá, bonitinho compilado. Nesse momento é importante a gente perceber uma coisa. Eu tive que escrever o método, calcula valor de locação, eu tive que escrever ele tanto na minha classe passeio, como tive que escrever também na classe carga.
ele tem o mesmo nome. É o mesmo método, a gente tem o mesmo nome. Porém, a gente está fazendo métodos com o mesmo nome em classes diferentes. O comportamento é similar, não é igual. Isso que a gente fez aqui não é nada, é simplesmente criação de um método com o mesmo nome, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, é só uma característica em comum. Se a gente pegar e criar uma classe para testar esse veículo do tipo carga, né? Então, vamos criar uma classe nova para testar um veículo do tipo carga. Usa carga. Vamos criar agora uma instância nova aqui de carga. Só tirar essa mensagem de baixo. Vamos criar lá um veículo, né, do tipo carga. Carga, veículo 1 igual a new carga. E aí, se eu mandar imprimir system.out.println, por exemplo, eu quero imprimir o veículo.getPlaca, então quero imprimir a placa. Eu quero imprimir a capacidade. E eu quero imprimir o valor do km rodado. Então, são as 3 informações que eu quero imprimir. Por que eu estou pegando isso daqui? Porque isso daqui é de veículo, isso daqui é de carga e isso daqui tem uma forma de cálculo diferente em carga. Então, a gente vai ter que ter, se eu não estou enganado pelos valores, dava 1.000, tem que ter 1.100. Deve ser isso daí que deve de aparecer aqui. Então, compilando, V1 ponto, valor do km rodado. Não é valor do km rodado, é valor de locação, né? Como é? Calcula valor de locação. Calcula valor de locação. Isso. Agora tá certo o nome. Rodando lá, ó que bonitinho. 1.100, é isso mesmo. Tinha deixado para dar 1.000 de valor, né? Então, olha só que legal. A gente tem lá a nossa placa padrão definida na classe veículo, então a placa padrão é ABC1234, foi o que a gente tinha colocado como valor padrão para a placa em veículo. A capacidade a gente tinha colocado 15 toneladas e o valor de locação a gente colocou que a gente tem o KM inicial é 0, o KM final é 100. A diferença entre um e outro dá 100. O valor do KM rodado, o valor do KM é 10, então 100 vezes 10 dá 1.000. Só que um veículo do tipo carga, a gente tem que aumentar o valor dele em 10%. Então, 10% de 1.000 é 100. 1.000 mais 100, 1.100. Está aí a resposta, então funcionou direitinho, os nossos cálculos estão corretos e está tudo funcionando. Aí você fala, beleza, a gente já pode fazer a locadora? Eu falo, calma, a gente tem tempo para fazer a locadora. Não vamos fazer a locadora agora, não. Vamos conversar um pouco e vamos brincar um pouco antes de fazer a tal da locadora, né? Vamos ver aqui algumas coisas que são importantes. Você pode estar olhando assim e falar, pô, ficou grande essa linha, né? Get KM final, get KM inicial, get valor KM rodado. Nossa, que trabalhoso, né? Eu também concordo, é trabalhoso fazer assim. Existem algumas possibilidades que eu acho bem bacanas para a gente trabalhar. Você lembra o porquê que a gente não conseguiu acessar o KM final, o KM inicial e o valor do KM rodado? É porque a visibilidade dele na classe veículo é privada. Então, lá na classe veículo, a gente tem uns benditos de uns private. O private faz com que eu só possa enxergar o que está privado dentro dessa própria classe. Fora dela, eu não consigo enxergar. Então, você pode imaginar assim, então e se eu, né? E se eu declarasse esse cara daqui com, sei lá, a visibilidade padrão. Então, eu estou fazendo aqui visibilidade padrão. O problema da visibilidade padrão, que ela é chamada de patch default, que é a visibilidade
dentro do pacote ou dentro da mesma pasta onde todas as classes estão. Então, se eu fizer isso daqui, eu consigo acessar diretamente esse valor. Eu só preciso criar um programa Java dentro da mesma pasta onde esse cara está salvo para eu conseguir modificar esses valores. E aí eu posso colocar qualquer valor. E ele tem regra de negócio. Então, utilizar a nossa visão, né, padrão, o packed default, é ruim por conta disso. Então, quando eu estou utilizando aqui a visão padrão, né, packed default, esse cara daqui fica ruim porque ele deixa qualquer um que for criado dentro daquela pasta acessar esses valores. E às vezes eu não quero isso, às vezes eu quero restringir. Mas para restringir, eu tenho o private. Eu tenho o private. Mas o problema do privado é que eu vou ficar muito restrito, vai ficar só dentro da classe. Se eu colocasse aqui, por exemplo, como public, aí o negócio ficou pior, né? Porque agora qualquer um que der um import no meu pacote, na minha pasta, vai poder utilizar esse cara. E aí vai ficar ruim pra caramba. Não vai ficar legal. Então, como que eu poderia utilizar esses nomes diretamente, sem necessidade, né, de ter que ficar lá me preocupando com pessoas que salvam arquivos dentro da mesma pasta? A gente tem uma visibilidade que ela é intermediária entre o público e o privado. Ela é chamada de protegida, protected. Então, essa visibilidade protegida, deixa eu ver só aqui que eu vou copiar esse cara daqui. Esse cara tem que sair daqui também. A visibilidade protegida, ela tem a seguinte característica: ela vai restringir a visão do que está sendo declarado como protegido para dentro da própria classe e para as classes filhas. Então, as classes filhas, ou seja, as classes que estendem essa daqui, poderão acessar esse atributo diretamente, sem a necessidade de passar pelo método acessor dele. Então, olha que interessante. Eu fiz essa modificação, virou protegido, né? Então, legal. Vou aqui no passeio para a gente ver, porque já tinha aqui, eu só vou comentar o de cima e descomentar o de baixo. Então, quer dizer que se eu utilizar KM final, KM inicial e valor do KM rodado, que são os nomes dos atributos, antes dava pau. Agora, bonitinho, não dá. Compilou, está funcionando. Se eu rodar o meu programa, ele vai mostrar lá a placa, deixa eu ver aqui, é o res ar-condicionado, vou colocar aqui, get portas, para ser um número e não um true ou false, né? E o calcula valor de locação. Só para a gente ver esse cara, ó lá, ele vai mostrar para a gente a placa, 4 portas e o valor da locação é R$ 1.000. Ele consegue acessar. Agora a gente vai discutir um pouco sobre essa visibilidade protegida. Ou seja, a protegida ela pode ser vista dentro da própria classe e nas classes filhas. A privada é só dentro da própria classe. A pública, qualquer um pode enxergar. Então, fica exatamente nessa ordem. Mais restrita é a privada, depois a gente tem a protegida, depois a gente tem a packed default e depois a gente tem a pública. É essa ordem daí. Então, o que acontece nesse exato momento aqui que eu coloco como protegida, né? Quando eu coloco como protegida, e aí é uma discussão que normalmente você não vê declaração como protegida, eu entendo muito bem o porquê. Se você está falando que a tua classe tem os atributos protegidos, protect, quer dizer que se eu herdar dela, eu posso alterar esse valor livremente. Então, eu não vou necessariamente precisar passar pela regra de negócio implementada, por exemplo, a gente colocou aqui para o KM rodado um valor
pelo menos zero, né? Ele tem que ser positivo, zero ou positivo. Eu poderia vir e atribuir um valor do KM negativo. E ele acaba quebrando a regra de negócio. Então, por muitas vezes, eu vejo muitas discussões do porquê não utilizar protegido. O protegido você utiliza quando você tem certeza de quem herda a sua classe, quem vai manipular, quem pode acessar ela. Se você tem certeza de que quem vai herdar ela, ou vai herdar essa classe daí, vai trabalhar seguindo todos os preceitos da regra de negócio sem causar problema, perfeito, você pode usar protegido. Mais ou menos assim, se for você ou sua equipe, todo mundo estiver sabendo, legal. Se não for, se você for fazer isso daqui e falar, vou deixar protegido, se alguém herdar a partir dela, vai poder usar. Vai quebrar a regra de negócio, com certeza. E aí pode ser um problema. E nesse caso daí, eu recomendo para vocês deixar não mais protegido, privado, e o acesso pelo método assessor, né? Não tem bom. Se o cara pode fazer cagada no teu sistema, não deixe ele fazer. Deixe privado. Então, né, o private vai restringir. Senão vai ficar protegido, protegido pode ainda dar margem para alterações indevidas. Então, é essa daí a ideia do Protect. Só que ainda vamos fazer mais algumas conversas, né? Vocês viram que eu precisei criar aqui na classe passeio o calcula valor de locação. E na classe carga, na classe carga, eu também precisei criar aqui o calcula valor de locação. Legal. Mas eu precisava fazer isso nessas duas classes? A resposta é não. Então, assim, eu poderia vir aqui na classe. Estou vindo aqui só para. Vou arrancar esses caras tudo, né? Para não deixar problema. Vou tirar tudo lá da classe passeio. Arranquei o calculo de valor de locação da classe passeio. Então, tirei ele, beleza. Agora eu vou colocar ele lá no veículo. Então, vou deixar ele no veículo, lá no finalzinho em veículo. Adicionei esse cara aqui. Logo, não vou precisar desses caras, né, com essa forma de acesso. Vou fazer isso daqui. Como ele está aqui dentro, eu posso voltar e deixar esses caras daqui de cima não mais protegidos, mas eu vou deixar eles como privados. Vou deixar comentado aqui só para vocês terem isso daqui, né? E eu vou trocar esses caras daqui por privado. Então, vai ficar private mesmo. Uma forma interessante de manter a minha regra, né? Então aqui vou compilar esse cara, legal, compilei esse cara. Olha só, o valor de locação é isso, né? A gente vê quantos quilômetros o carro rodou e multiplico pelo valor da quilometragem, né? Beleza, vou ter aí o cálculo da locação dele. Agora, em passeio, não existe mais, né? Olha lá, tirei lá da classe passeio, não existe mais. Se eu rodar isso daqui, funciona. Então, se eu pegar esse cara e executar, ele funciona e ele consegue fazer o cálculo. Então, eu tirei o método calcula valor de locação da classe filha e passei ela para a classe pai. Aí você fala, opa, então quer dizer que eu posso vir aqui, né, na classe carga e eu vou arrancar esse cara daqui. Vou fazer isso daí, vou arrancar esse cara daqui. Arranquei. Aí você compila esse cara, beleza, vamos lá na outra e executa. E aí, opa, peraí, tá dando 1.000. Ele não calculou certo. O cálculo para a carga muda, né? Tem uma alteraçãozinha. Então, isso daqui pode continuar dessa forma. Não tem problema nenhum. Ou, se você quiser, você pode chamar o método calcula valor de locação da superclasse. Então, eu posso chamar esse cara. Esse cara daqui, o que vai acontecer agora? Se eu compilar dessa forma, ele compilou, funcionou bonitinho. Na hora que você vai rodar e eu chamo ele, ele vai dar um erro, que esse erro é um erro que eu curto muito.
Você está vendo que ele tem várias chamadas do calcula valor de locação e é muita chamada. E isso daqui não é uma exception, é um erro, né? É o erro do Stack Overflow. Esse cara daqui está dizendo que ele foi tão chamado tantas e tantas e tantas vezes que ele estourou a pilha de execução do Java. Mas espera aí, como assim ele estourou a pilha de execução do Java? Porque ele chamou aqui e ele viu que ele se chamava. Isso daqui é uma recursão. Ele fica chamando ele dentro dele mesmo. Ele nunca termina. Não tem um ponto de quebra para terminar. Ué, mas e se eu quisesse chamar da superclasse? Lembra que a gente tem aquele operador diz? A gente tem um operador super. Super, ponto, calcula valor de locação. Eu estou acrescentando no valor que ele calcular 10%. Estou adicionando 10% aqui. Compila, a gente vê que está tudo certo aqui na compilação, vamos executar. Na hora que eu rodo o meu programa, ele não dá mais o Stack Overflow Error, ele calcula certo. Então, também uma outra possibilidade bem bacana, a gente faz a chamada do método que existe na superclasse. Então, a gente está fazendo a chamada do método na superclasse. Muito legal isso daí. A gente está fazendo uma sobreescrita, a gente está fazendo um polimorfismo, a gente está alterando o comportamento do método calcula valor de locação do veículo. A gente está alterando ele na carga, ele está funcionando de uma forma diferente em carga. É assim que está rodando aqui. Então, essa é a grande sacada para a gente poder brincar e trabalhar bem com as nossas ideias de polimorfismo. Então, já estamos começando a entender esse pilar. Ele é bem amplo, na verdade, tem várias coisas para entender. Eu estou utilizando o mesmo nome, porém eu estou mudando o comportamento interno desse método. Isso é ter o mesmo nome, mas ele tem várias formas diferentes. Então, ele tem um poliformas, polimorfismo, a capacidade de ter muitas formas, né? Então, ele tem a possibilidade de ter várias formas. Isso é bem interessante, né? É diferente da sobrecarga, a gente está fazendo uma sobreescrita. A gente está modificando o conteúdo de um método. Agora, quando a gente está fazendo uma sobrecarga, a gente está mudando a assinatura do método. E o nosso método calcula valor de locação, ele não teve a sua assinatura modificada. É calcula valor de locação, abre e fecha parênteses sem nada. Tanto na carga como no veículo. Então, a gente não modificou. Então, isso aqui não é uma sobrecarga. A gente não sobrecarregou, carregou mais de uma vez. A gente modificou, a gente fez uma sobreescrita, a gente fez um polimorfismo no método. A gente utilizou o mesmo nome, mas mudou a forma com que ele se comporta. Ou seja, a gente mudou o código interno do método. É isso daí que aconteceu aqui. Então, esse cara daqui, ele tem uma possibilidade interessante. Como ele é uma sobreescrita, a gente pode fazer uma anotação para ajudar o compilador do Java a entender que a gente não está criando um método novo, mas sim a gente está modificando um método existente. Esse cara daqui, a gente pode colocar um arroba override, assim como a gente já viu que é possível fazer no toString, né? Então, quando eu compilo esse cara daqui, belezinha, se eu rodo ele, mesma coisa, não teve modificação. O annotation que a gente colocou, esse arroba alguma coisa, é uma anotação. Então, um annotation override quer dizer que esse método existe em uma superclasse. E eu estou modificando o seu conteúdo. E aí você fala assim, ué, mas por que a gente faz isso no toString? Porque ocorre uma um extended, né? Um extended implícito para object. Toda a classe, quando ela é criada, ela não é criada do nada. Como vocês viram a nossa conversa antes do início da aula, com eu e o André conversando, a gente tem uma classe Adão, né? A primeira, a primordial, a inicial. A partir desta primeira classe, todas as outras são criadas. E para que a gente não tenha a obrigatoriedade de colocar isso todas as vezes, o Java já entende que isso, né,
precisa acontecer. E ele faz de uma forma implícita, sem que a gente veja. Ele vai fazer a herança de object. Já que ele faz a herança de object, eu posso pegar e modificar, fazer um polimorfismo do método toString. Eu posso escrever um novo comportamento para ele, que é o que a gente normalmente faz e é o que a gente vai fazer agora, né? Que a gente não tem um toString implementado e eu gostaria de implementar um toString para facilitar a nossa vida, né? Então vamos implementar aqui um toString também. Lembrando, então, o toString ele tem uma annotation, @override, então uma sobrescrita, e agora como que ele é? Ele é público, ele devolve uma string e o nome dele é toString. E ele tem aqui um abre e fecha parênteses, sem nenhum parâmetro de entrada. Por que eu estou repetindo isso daí? Porque se você olhar na documentação, lá no Javadoc Object, você vai procurar lá toString, e quando você olhar o método toString, você vai ver que o método toString ele é público, ele devolve uma string, ele se chama toString, e ele não tem parâmetros de entrada. Lembra que eu acabei de falar? Para ser uma sobrescrita, nós não podemos alterar o nome e os parâmetros de entrada, ou seja, a assinatura do método. Sobrescrita, não se altera a assinatura do método, se altera o conteúdo interno dele. Então, a gente está alterando aqui, nesse caso, o comportamento do toString. A gente está fazendo com que ele faça aquilo que nós precisamos que ele realize nesse momento. Então, aqui é um método que está sendo modificado. Diferente de fazer a sobrecarga. A sobrecarga seria, por exemplo, a gente não teria mais um annotation aqui, esse annotation sumiria, e a gente teria, por exemplo, uma string nome, sei lá. Isso daqui é uma sobrecarga do método toString. Então, eu estou criando mais uma versão dele. O que eu quero não é criar mais uma versão do toString. O que eu quero é fazer uma modificação no comportamento do toString que foi criado na superclasse Object. Eu estou querendo modificar o comportamento dele. Já que eu quero modificar o comportamento, então é uma sobrescrita. Mesma assinatura, então a gente não modifica a assinatura do método, continua exatamente igual e a gente modifica o que ele vai fazer aqui dentro. Pronto, já modifiquei de alguma forma. Ele vai fazer o quê? Retornar uma string vazia. Está fazendo. Obviamente, aqui a gente pode dar uma implementada, deixar um pouquinho mais bonito, né? E vamos fazer aqui uma brincadeira de implementar aqui as características de um veículo. Placa, marca, modelo. Então, vou colocar aqui as características. Placa, marca, modelo. Então, ele vai ter lá as especificações do veículo. Vou dar aqui uma quebra de linha para ele ir para a linha de baixo, só para a gente conseguir ter uma visualização um pouco melhor. E aí agora a gente vai fazer a implementação. Eu não vou colocar tudo, não. Vou colocar só o valor de locação. Só o valor de locação aqui. Fazer desse jeito daqui para a gente ver o que acontece. Vamos ver, né, como que se comporta. Compilou esse cara, eu estou esquecendo de fazer alguma coisa. Abriu, fechou, tá faltando mais aqui. Abriu, fechou, abriu, fechou. Tenho mais depois. Beleza. Joia.
Vamos ver aqui, vou colocar no veículo mesmo para a gente ver. Então, vou fazer aqui a impressão do veículo. Então, fazer aqui um system.out.println e eu vou imprimir o veículo para a gente ver essa impressão. Então, um veículo padrão, compilou, rodou, e olha lá que bonitinho, a gente tem lá, ó, a placa Fusca 1.0, valor de locação R$ 1.000. Perfeito. Então, essa linha daqui conseguiu imprimir direitinho o que a gente queria. Eu quero ver em passeio como é que fica, né? Então, se eu chegar aqui em passeio e mandar ele imprimir o nosso primeiro veículo, compilou, rodou, legal, ele conseguiu fazer a impressão desse jeitinho também. Posso tentar usar ele aqui em carga também. Então, se eu colocar lá em carga, funciona. Então, olha que legal, ele também tem o mesmo funcionamento. Ah, mas eu quero fazer diferente no veículo do tipo passeio. Legal. A gente pode modificar o nosso toString em passeio sem problema nenhum. Então, a gente vem aqui no passeio e a gente vai fazer uma modificação do nosso toString. Mesma coisa, @override, porque eu estou fazendo uma modificação no comportamento de um método já existente. Então, public string toString, e aí a gente vai retornar alguma coisa. Vamos supor que eu queira retornar se tem ar-condicionado ou não. É só isso que eu quero adicionar. Eu posso reescrever ele todo, né? Eu posso escrever ele todinho com os gets que são públicos ou tornar os atributos protegidos e acessar eles diretamente. Isso daí a gente pode fazer em qualquer momento. Ou ainda, e se eu quiser chamar o toString da superclasse? Super.toString. Esse cara daqui eu quero concatenar com um pular de linha. Então, vou colocar lá um pular de linha, ele foi para a linha de baixo. Eu vou escrever não é capacidade, não é carga, é ar-condicionado. Vou fazer tem ou não tem, né? Bem, vai ser isso mesmo. Então, fazer aqui um ar-condicionado, interrogação, se tem ou se não tem. Fazer aqui na linha de baixo, só para ficar mais legível, né? Isso daqui. Se eu compilar esse cara agora, atualizei, aí, cadê? Tá faltando o abre e fecha parênteses, né? Opa, é um método. Aí abre e fecha parênteses. Beleza. Se eu executar agora o nosso usa passeio, esse carinha daqui, ele vai ter que trazer se tem ou se não tem ar-condicionado. A gente colocou que por padrão terá ar-condicionado, né? Então, olha lá, tem ar-condicionado. Se eu modificar para que ele não tenha, né? Então, modificando para que ele não tenha, V1.7 ar-condicionado, eu vou passar aqui false. Compilando e executando, ele vai passar lá, não tem ar-condicionado. Então, fica legalzinho aí a brincadeira para a gente poder testar, né? E verificar o que acontece. Então, foi exatamente isso. A gente pode, ainda assim, fazer lá um toString e fazer a chamada do toString da superclasse. Então, eu estou chamando dentro do meu toString o toString que está na minha superclasse. Não é a classe object, é a classe que eu herdei diretamente. Então, quem está logo acima de mim? Nós estamos em passeio. Quem está acima de passeio é veículo. Quem está acima de veículo é object. Então, eu só consigo enxergar um nível, né? Eu não consigo ver object.
Então, nesse caso daqui, ele está com um super, enxergando quem está acima dela. Então, quem está acima dessa classe é a classe veículo. Por isso, ele vai pegar aquelas características de lá e modificar. Então, é possível fazer isso daqui. Só para ver também o comportamento similar, né? Lá no carga, eu vou fazer a mesma coisa aqui na classe carga, né? Um comentário que pode ocorrer, posso fazer override duas vezes? Pode, porque esse annotation é sobre esse método, esse annotation é sobre este outro método. Então, são sobre coisas distintas, né? Então, vamos fazer esse cara daqui. Eu quero mostrar a capacidade. Vai aparecer tom de toneladas, né? Beleza, rodando agora esse cara. Olha lá que legalzinho, já aparece atualizado 15 toneladas. Então fica aí essas possibilidades de criação. Vamos começar a implementar, porque vai ser um pouquinho demorado, né? Porque é um pouquinho grande as opções, mas vamos implementar o que o exercício pede, porque até agora a gente preparou o terreno para começar a solução do problema e a gente ainda não solucionou. Eu vou chamar essa solução de locadora. Então, locadora. Acho que faz muito sentido ser uma locadora. Locadora. Uma locadora de veículos. Lá, uma locadora de veículos. Vamos dar uma olhadinha no que a locadora de veículos tem, né? O que está sendo pedido no exercício, né? A gente tem uma atividade aqui que está falando o seguinte: que eu devo de criar uma forma de armazenar 15 veículos, sendo 10 do tipo passeio e 5 do tipo carga. Então, eu vou fazer o seguinte: vou criar aqui veículos do tipo passeio. Então, passeio. Eu vou chamar de passeios, veículos do tipo passeio. Coloquei no plural, passeios. Então, vou criar aqui uma anotação de array igual a new passeios. Passeio. E esse cara tem que ter 10 no máximo, né? A mesma coisa a gente vai fazer para carga, só que carga pode ter 5, né? Então é a mesma coisa. Veículos de carga. Vou colocar cargas no plural, para a gente saber que são os veículos do tipo carga. Então, ó, só que belezinha. Agora a gente tem aqui exatamente a possibilidade de criar 10 veículos do tipo passeio e 5 veículos do tipo carga, que é exatamente o que está sendo pedido no exercício, né? O total da frota são 15, então 10 mais 5 dá 15, sendo que 10 é do tipo passeio e 5 é do tipo carga. Posso agora brincar de fazer isso daí. Então, vai ser essa a ideia. A gente precisa, então, implementar agora alguma forma, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um menu. Nesse menu, a gente precisa cadastrar veículo do tipo passeio, limitado a 10. E a gente também precisa cadastrar veículos do tipo carga, também com um limite. Só que agora limitado a 5. Isso daí dá a noção que a gente vai precisar ter alguma forma de controlar as quantidades em passeio e as quantidades em carga. Precisamos disso daí. Então, é essa a ideia. Além disso, tem mais alguns pedidos, né? Existem alguns pedidos. E aí, aqui os pedidos são que a gente precisa alugar um veículo, né? Então, a gente vai precisar alugar um veículo.
Então, alugar veículo. Eu preciso devolver o veículo. Então, assim como eu alugo ele, eu preciso devolvê-lo, né? Então, já ficou claro que a gente precisa fazer isso daqui. A gente precisa. O que mais? Tem, acho que algumas. Cadê? Para os veículos ar-condicionado, armazenar se possui ou não. Capacidade. Todos os veículos cadastrados possuem um valor, aqui é como se calcula. Nesses temos veículos de sofrem uma locação diferente, 10%. Então, além de armazenar as informações acima, o sistema deve permitir as seguintes consultas. Então, a gente tem algumas listagens aqui, ó. Listagem de todos os veículos cadastrados. Então, a gente precisa aqui listar todos veículos. Consultar valor de locação, mediante a digitação da placa do veículo. Consultar valor de locação mediante placa do veículo. Perfeito. Número de veículos com ar-condicionados. Com ar-condicionado. Listar veículos com ar-condicionado. São algumas das nossas tarefinhas. Então, nossas tarefinhas estão em criar um menu. Esse menu tem que conseguir cadastrar um veículo do tipo passeio, tem que conseguir cadastrar um veículo do tipo carga. Eu tenho que poder listar todos os veículos que eu cadastrei. Eu tenho que poder alugar o carro, eu tenho que poder devolver o carro, eu tenho que listar os carros do tipo passeio que tem ar-condicionado, porque os do tipo carga não tem ar-condicionado. E eu tenho que poder fazer uma consulta aonde eu coloque a placa do veículo e ele me mostre o valor de locação desse cara. Eu acho que é uma brincadeira bem interessante. Eu acho que já ficou bem legal. Eu vou deixar para vocês brincarem um pouco, montar, experimentar. Na próxima aula eu venho quente e fervendo para a gente montar esse cara daí. Beleza, pessoal? Belezura.